Aleluias. Graça e paz, queridos. Estamos aqui para trazer para você algo sobre depressão. Algo simples, né? Suicídio, depressão. Queridos, já de antemão nós queremos dizer a vocês que nós não temos formação psicológica, psiquiátrica, né? Para te dar, para proporcionar para você um conhecimento tão amplo sobre esse assunto. Nós vamos estar falando exatamente dentro de uma visão da palavra, né? Lógico que tem a questão social, mas dentro de uma visão da palavra, como pastores, né, que estão aqui para direcionar, para te ajudar, para interceder, para conduzir você ao melhor caminho. Amém? Mas queremos que você esteja pronto, esteja aberto, né? Nós estaremos aqui pronto para ouvir você, a sua pergunta. Se nós não tivermos resposta, nós procuraremos, né, e traremos até vocês as respostas. Amém? Mas que você fique atento, que você possa, sem medo, observar, ouvir, e se houver dúvida, pode perguntar. Esteja conosco aqui, abre sua porta, abre sua janela, né? Abre seu coração, porque às vezes você está bem, mas às vezes seu filho não está, sua esposa não está, seu marido não está, seu vizinho não está, alguém que você conhece pode não estar bem, e às vezes passa por você aquele problema e você não percebe. Então nós vamos estar te dando uma pequena direção, né, de como agir, do que fazer, né, algo simples, dentro da palavra do Senhor. Fique conosco, né, com sua atenção ligada a nós. Amém? Aleluias. Ótima noite para todos, graça e paz. Né, como o pastor Normandes acabou de trazer algumas orientações, nós vamos tentar trazer para você a luz da palavra. Uma vez onde o suicídio onde a pessoa tira a sua própria vida, nós, na base daquele que entregou a sua própria vida para que nós tenhamos vida, que é Cristo, nós estamos trazendo a luz da palavra, solucionando todas as coisas. Amém? Então, manda a sua pergunta, a sua dúvida, né, aquilo que tem te incomodado. Olha, pastor, eu tenho um amigo meu que pensa assim, que nós vamos trazer na palavra a solução para todas as coisas. Na palavra, sim, tem solução para todas as coisas. Amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, vamos começar aí. Graça e paz, queridos, boa noite. Como o pastor Rodrigo disse, mandem suas perguntas. Nós já temos algumas perguntinhas aqui, que eu vou estar passando para vocês. E estou aqui acompanhando, então quem tiver pergunta para fazer, pode estar mandando, que a gente vai estar lendo aqui para os pastores, para a pastora Regina, tá falando um pouquinho sobre. Tá bom? Eu queria deixar só um ponto aqui que eu acho importante, que é com relação a uma pesquisa que foi feita, em que 32 pessoas tiram as suas vidas por dia no Brasil. É muito alto isso, né? Não, 32 pessoas por dia, isso. Então, assim, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a sua vida, né? E a gente, como todos sabem, a gente está na campanha de Setembro Amarelo, né? Essa campanha surgiu no Brasil em 2015 e ela se tornou muito importante pelo fato de estar cada vez mais crescendo esse índice. E a gente não podia ficar fora dessa, né? A gente tinha que abraçar essa campanha. Então, esse mês de setembro, por isso a gente está com esse bate-papo aqui. Então, esse mês de setembro, a Mafad vai estar aí, amém, trazendo algumas coisas para vocês desse tema. E não só hoje, o dia que vocês precisarem, podem procurar os pastores, a pastora, que eles estão à disposição, o Ministério de Comunicação, tá? Podem ficar à vontade. Amém. Eu já vou fazer uma pergunta para vocês, que foi enviada pelo WhatsApp. Qual a importância do Setembro Amarelo? Eu acredito que eu já falei um pouquinho aqui. Você já falou muito a respeito disso, né? Para chamar a atenção, tem estatísticas, né,
números, e eu acredito que seja até mais, né? Então, é para conscientizar mesmo as pessoas que existem pessoas sofrendo, né? E como é uma forma também de nós nos informarmos, né? Assim como tem a campanha, né, da campanha do câncer de mama, tem o seu mês certo. Então, as mulheres, elas vão se informar, elas vão procurar estar informadas para cuidar de si e cuidar da outra. Eu acho que em relação a esse Setembro Amarelo, de nós estarmos divulgando, nós estarmos sabendo mais a esse respeito, é importante para nós sabermos, para nós e para aqueles que estão ao nosso redor, bem, orientar, observar, olhar os sinais. Isso é muito importante. A informação, ela nos empodera, né? E quando nós estamos empoderados, nós podemos mudar aquilo que está à nossa volta. Uma vez que a gente sabe, a gente tem essa informação, podemos até mesmo fazer com que esses números venham baixar. A gente vai estar agindo mais. Vamos estar mais por dentro das informações. Isso é importante. Mais algo a acrescentar? Então, vamos para uma próxima pergunta. Essa pergunta também foi enviada para o Ministério de Comunicação. As pessoas que pensam em cometer suicídio têm essas atitudes repentinas ou dão sinal através de atitudes? O que vocês acham sobre isso? Como o pastor Normandes falou, a gente aqui não é nenhum especialista, né, tudo dentro da palavra, mas com essa pergunta, o que vocês acham? Eu acredito que tem gente que pode estar com uma pessoa do lado, né, precisando de uma ajuda, e às vezes mesmo que ela não seja um profissional, de alguma maneira ela pode estender, né, o braço e contribuir de alguma forma. Olha, para tudo, Deus, quando Ele nos criou assim, perfeitos, né? O homem, depois da queda, assim se dizendo, que veio mostrando as imperfeições. Mas o Senhor, quando Ele nos criou também com sinais de problemas em nós, né? Nenhuma doença aparece do dia para a noite. Ela vem dando sinais. Ao longo da sua vida, aquilo vai te mostrando que tem uma coisa de errado. Por exemplo, quando você está com uma inflamação no corpo que não é visível, febre. Se você está com febre, quer dizer o quê? O seu corpo está te mostrando que tem algo de errado ali, né? Então, é uma forma de nós sabermos que tem algo de errado. Então, toda doença que vem sobre as nossas vidas, que vem sobre nós, ela dá o sinal antes, ela começa a se mostrar antes. Vem com uma dor de cabeça, vem com um incômodozinho, e também na questão tanto do suicídio, para se cometer o suicídio, e para a depressão também, tem também os seus sinais antes, né? Nós podemos dividir em três partes. Primeiro você vai vir os pensamentos, né? Em querer fazer. Depois a pessoa vai tentar a prática em si, né? E a consumação em si. Então nunca ninguém vai falar, eu levantei hoje, eu estou com a vontade de me matar, eu estou com a vontade de fazer. Não, são coisas que vão agregando para que a pessoa chegue a esse ponto. Esse ponto eu acho que é o ponto final para a pessoa. Ela acha, não, eu tenho que fazer. Então é algo que ao longo dos anos, dos meses, dos dias, ela vai se mostrando, ela vai acontecendo, né? Interessante que hoje tem novos moldes da família, né? Essa pandemia, ela veio trazer-se um ajuntamento, né? As famílias hoje estão mais dentro de casa e possivelmente o índice de depressão e assim consequentemente de suicídio, porque o suicida, na sua maioria, 70% das pessoas que tiram a sua vida é decorrente da depressão. 70%. Então, assim, é importante porque a família, ela foi se distanciando.
A mãe teve que sair para trabalhar, para complementar a renda. Os filhos intensificaram, fazendo curso, saem de casa, também tudo está muito precoce. O pai também já tem a sua jornada de trabalho, associada a outras jornadas sociais. A família hoje não conversa como antigamente. A família hoje não se senta, a maioria não se senta à mesa para conversar. A família hoje, quando está junto, é assistindo televisão. E tem certos tipos, tem coisas, tem indícios, tem sinais e recados que eles são dados quando você conversa, olho no olho, o diálogo vem trazer. Mas no molde familiar, no molde onde nós não nos encontramos, onde os nossos horários fazem com que nós nos conversemos, que a gente venha falar apenas através da mídia, não temos esse contato, às vezes um não vê o outro, o pai não vê o filho não vê o pai, a esposa não vê o esposo, assim vice-versa, por causa dos horários e por causa da correria. Então, a depressão, ela tem, sim, os seus sinais, né? Então, o interessante é que 2 semanas, não é algo que vem assim, um sentimento que passa vem alguns dias, não, ela tem sim, todo um processo, é um processo, né? Um distúrbio, um transtorno, que ele vem acompanhado de uma ausência de sentido, ele vem acompanhado de uma sensação de inutilidade, né? E essas coisas são observadas, você conversando, né? É nas entrelinhas, é na forma com que a pessoa está se comunicando, no seu jeito até de vestir, de andar. Então, se o pai ele não observa seu filho, se o filho não observa seus pais, como que nós vamos estar observando esses sinais? A presbítera Geni até acabou de colocar isso aqui, exatamente sobre o que você está falando, que dão sinais, sim, mas nem sempre damos atenção a esses sinais. E eu acho que o principal que a gente vai buscar, que a gente está buscando, é mostrar para as pessoas, através do que nós estamos fazendo aqui agora, o objetivo é esse, né? É para despertar para eles isso, assim, de que do seu lado pode ter alguém. Vamos dar atenção, vamos observar. Às vezes está pedindo socorro conversar. E a pessoa não vê. Porque a depressão, ela traz por isso estou dizendo que a depressão, a gente não pode pegar um sintoma, um sinal isolado e caracterizar como depressão. É importante nós vermos, e são vários sinais, né? Condições associadas, que tem que ser mais de um. Um só não pode se configurar, né? Então, observar uma falta de apetite, falta de sono, a pessoa não... perdurando, né? Tem fases que estão mais profundas, mais leves, mas isso tem um processo. Enquanto assistente social, é interessante porque a gente passam várias pessoas de várias formas que a gente assiste, né? Então, eu trabalho com pessoas em situação de violência e negligência, né? Violações. Então, algumas pessoas, quando chegam para a gente, crianças ou adolescentes, uma das perguntas que nós costumamos fazer para essas pessoas, né? Até mesmo saber se elas já estão naquele processo de pulsão de morte, nesse atendimento psicossocial que a gente faz. A gente começa a perguntar, a gente pergunta para elas, qual a perspectiva que você tem do futuro? O que você pretende fazer do futuro? O que você pensa daqui a 1 ano, 2 anos? O que é que você vislumbra? A pessoa não tem nenhuma perspectiva, então isso nos preocupa, isso nos faz até encaminhar para a saúde,
saúde mental, para o psicólogo, para o psiquiatra. Porque essa falta de perspectiva do futuro, de fazer planos, isso vem dizer de alguém que não quer viver, desistiu. E pode estar entrando, sim, numa fase de pulsão de morte e até mesmo de pensamentos suicidas. Nós temos aqui outro comentário. A pessoa pode estar sorrindo por dentro, mas por dentro ela chora através do sorriso. Ela esconde uma grande tristeza. Temos que aprender a ler os sinais. Ninguém quer morrer, mas ficar livre da dor. E é verdade isso, né? Ela não quer morrer, mas a dor que ela está sentindo às vezes é tão grande, ela não consegue lidar com isso, né? E aí ela comete Exatamente. esse ato. É por né? isso que a gente não pode julgar. Muitas vezes, isso não é só no meio eclesiástico, não é só no meio da igreja, isso é em todos os âmbitos da sociedade. Pessoas julgam muito. São pessoas fracas, né? São pessoas sem fé, pessoas sem Deus, pessoas que não têm firmeza. Gente, para a pessoa pensar em tirar a sua vida, como foi dito aí, é verdade, é algo que permeia muito no meio mesmo, né, da saúde mental. Quem tira a sua vida, quem tenta tirar a sua vida, né, o extermínio, ele não quer morrer. Ele só quer, a dor é tanta, aquela angústia, o sofrimento é tão grande que ele quer que passe, que ele para. Ele não vê outra forma, e quem está nessa situação não vislumbra outras perspectivas. Ele vê só aquele sofrimento, ele vê só aquele momento onde ele está, e ele fala, não, eu quero que isso para, quero que isso passe. O pensamento dele seria resolver o problema. Ele quer resolver a dor, eu quero resolver. Só que a maneira que ele vê é dando fim à vida. Ele não consegue raciocinar e falar assim, não, eu posso pedir alguém para me ajudar. Ele não consegue pensar que a pessoa vai ajudá-lo. Esse é o problema. Porque quando a pessoa chega num nível de depressão a ponto de suicídio, ela não vai pensar que o outro consegue tirar daquele problema. Eu vou contar, mas não vai servir, porque não vai conseguir saber me dar uma direção do que fazer. Né? Eu estava contando para os pastores que na minha pré-adolescência até a minha juventude, até os meus 19, eu passei por um problema de depressão, de desejo de suicídio e tudo mais. Então, assim, eu brincava na rua, jogava bola com os meninos, né, eu saía, eu passeava, mas eu em mim, né, no meu interior, havia um vazio. Né, e eu fiz curso de batismo quando eu era pré-adolescente, ia na igreja com a minha mãe, mas ainda o vazio estava ali. Então, assim, os desejos suicídios vinham sobre minha vida, porque verdadeiramente eu não via saída. Eu não me via útil, que é algo que o depressivo tem, e não se acha útil para nada. Não tinha perspectiva de vida, quando, igual a pastora Jenny falou, a gente não vê nada na frente, não vai dar nada lá na frente. E não vê pessoas ao redor. Pode ter gente do seu lado, que é companheiro, mas você não consegue ver isso na pessoa. A gente acha que eu vou contar, e ela vai ouvir e pronto, mas ela não vai ter resposta, porque eu estou sentindo. Então, o desejo de suicídio vem por causa disso. Então, junta esse monte de coisa, a pessoa fica perdida. Né? Graças a Deus, Deus foi lá no fundo do poço e me tirou de lá, porque senão eu estaria morto uma hora dessa. Né? Deus me deu direcionamento. Verdadeiramente, eu não procurei psicólogo, eu não procurei psiquiatra, mas o meu caso é o meu caso. Mas muitas pessoas morrem exatamente por causa disso. Né? Graças a Deus, minha mãe orava, os meus irmãos já eram cristãos, oravam também. Deus entrou em cena e me tirou de lá. E me mostrou que eu sou útil, me mostrou a minha importância. Porque quando a pessoa se vê importante, o desejo vai embora. O negócio é a pessoa ver que ela é importante. Ela tem que ser importante para ela e ela tem que ver que ela é importante para alguém. Mas se ela sentir que ela já é importante para ela, que a vida dela é importante, ela já perde o desejo de suicídio. Enquanto ela não tiver isso na cabeça, é a mesma coisa da pessoa que, vamos por exemplo, é alcoólatra. Você fala que a pessoa, você bebe, você precisa de ajuda, se ela não tiver na cabeça que ela precisa de ajuda, ela vai falar que ela não é alcoólatra, eu paro quando eu quiser. Então, ou seja, ela tem que ter na cabeça, eu sou alcoólatra, eu preciso de ajuda. Se não tiver isso, já era. Agora, só fechando o raciocínio, isso vem dizer muito sobre a falta mesmo de ausência de sentido. Ela tem que ter um sentido de vida, descobrir o sentido da vida, por que você veio, e tem muitas respostas em Deus. Só para encerrar sobre os sinais que a gente estava falando, que nós não completamos, eu atendo famílias inteiras. Então, o que a gente fala para as mães também, para os pais,
Muitas vezes é uma família que é regida pela avó, pelo avô, pela tia. Observa, gente. Por isso que essa proximidade é importante, porque o interesse pela morte aumenta muito, viu? Interesse, assunto sobre morte, assunto de como morrer, qual morte que causa menos dor, qual morte que causa mais dor, qual morte que é mais rápida. Começa a acessar muitos esses assuntos na internet, né? Fala muito sobre eu vou desaparecer. Qualquer discussão fala, eu vou desaparecer, vou deixar você em paz. Não tem outra solução, né? É sair desse mundo mesmo. Né? Então, assim, e assim, isso aliado a outras coisas. O próprio silêncio, Né? o isolacionismo, fica sozinho, nunca está com ninguém, sempre fechado, não conversa. Isso também é um problema. A gente sempre fala, mãe, pai, não tenha isso como chantagem. O autoextermínio hoje entre jovens, adolescentes, até mesmo entre os adultos, deixou de ser uma deixa, né, um motivo para chamar atenção, uma chantagem emocional. Hoje, geralmente, quem fala, e se ele persiste nessa falácia, ele vai fazer. Eu vi mesmo isso também na pesquisa, que não é chantagem. Também aumentou, né, dessa idade, assim, entre verdade. 10 e 20 anos, aumentou muito, né, o suicídio. É verdade. Observa os mínimos detalhes, né? E pergunta, e sempre perguntando a perspectiva de futuro. O que você pensa do futuro? Espera do futuro. Luciana Lessa, hoje na correria do dia a dia, muitos percebem, mas não dão atenção devida. Lamentável. Lamentável mesmo. Verdade. Por isso que nós estamos, mais uma vez, trazendo vocês para esse assunto, para que vocês, né, conseguem ter esse olhar, porque as pessoas precisam de você, de mim, né? E é uma coisa que a pastora Regina falou sobre a questão dessa pandemia. Ela trouxe para nós, né, para essa geração, para o mundo, essa questão de estar junto, de olhar, porque antes o pai chegava, a mãe chegava cansada e tal, não tinha aquela... Agora não é obrigado a estar em casa. Eu tenho que conviver com meus filhos têm que conviver comigo, ou seja, então eu vou estar percebendo o que está acontecendo. Porque naquele momento, antes da pandemia, todo mundo, cada um para o seu lado, menino fora, pai fora, mãe fora, quando chegava à noite, um no quarto comia e dormia, ninguém via ninguém, então não tinha esse tempo, mas agora tem. Agora eu sou obrigado a perceber o que o meu filho está fazendo, o que ele está sentindo, né? Às vezes no olhar, no pequeno, vou lá no quarto e tal, então eu tenho que ver isso. E essa pandemia trouxe isso para a gente, né? Quando a gente ministrou sobre essa pandemia, quando eu ministrei uma vez sobre essa pandemia esses dias aqui, eu falei sobre isso. Esse é um dos motivos que eu vejo que é uma permissão de Deus essa pandemia, porque ela fez com que a família se reunisse novamente. Ou seja, ser obrigado a andar em família, porque a família é base. Se não tem família, fica tudo estruturado, a sociedade arrebenta toda. Então, ou seja, Deus já trouxe um problema para fazer com que a família se reunisse mesmo e ficasse junta novamente. Pai olhasse para o filho, filho olhasse para o pai, mãe... Ainda que cresceu a violência doméstica. Cresceu, mas é obrigado a aguentar um ao outro. Como é que a pessoa casa e não aguenta um ao outro? Então, como é que casa e fica casado? Não, eu aguento, mas eu tenho que trabalhar, senão não dá. Mas não, você é obrigado a trabalhar porque não quer ficar em casa, tem um problema. Você tem que aguentar sua esposa tem que te aguentar. Vocês se casaram, né? E tem que aguentar os filhos, que geraram os filhos. Né? Então, assim, essa pandemia, ela trouxe isso. Ela está resgatando o convívio familiar. Isso é muito importante. Eu vou ler só uns comentários aqui, só para o pessoal ficar por dentro. E vou fazer uma pergunta aqui que fizeram agora, que eu achei muito interessante. Marta Dias, muitas vezes expor os nossos problemas nos dá uma sensação de fracasso. Em menos de 24 horas, as pessoas mais próximas, não conhecidas, tiram suas dúvidas. O sacerdote da igreja da minha cidade, Buenópolis, ontem e essa madrugada, o pai de uma colega de trabalho. Olha, gente, de Buenópolis. Em menos de 24 horas, e pessoas não próximas, mas conhecidas, tiraram suas vidas. O sacerdote da igreja da minha cidade de Blumenópolis, ontem, e essa madrugada, o pai de uma colega de trabalho.
Olha, nós temos visto, a gente tem visto que, infelizmente, também, muito no meio evangélico, né, tem crescido muito, mas muito mesmo, o número de suicídio. De depressão nem se fala. Por quê? Porque, ao longo dos anos, a própria igreja mistificou a situação tanto da depressão quanto do suicídio, que a pessoa da depressiva é demônio, a pessoa da depressiva, você está em pecado. Tudo demônio é pecado. Queridos, ou é demônio ou é pecado. E com isso, muitas das vezes, um pai de família, ou um pastor, ou um sacerdote, ou um líder, ele está passando por uma situação dessa, mas ele não está em pecado. Mas como que ele chega para a liderança, como que ele chega para alguém, pede ajuda? A primeira coisa que ele vai ser é condenado. Que você está fraco espiritual, que você tem que orar, que você tem que jejuar. A igreja, em vez de abraçar, a primeira coisa que a igreja vai fazer é matar. Então, como pastor, eu posso dizer isso, que Solidão do líder. a solidão do líder. O líder é aquele que ele escuta todo mundo, ele ouve todo mundo, ele resolve o problema de todo mundo, mas ele não tem quem ajude, ele não tem quem resolva os seus problemas, ele não tem com quem chorar, ele não tem com quem se abrir, e na maioria das vezes, ele vai ter que viver isso sozinho, porque se ele se abrir com o irmão, se ele falar para fulano ou para ciclano, ele vai ser massacrado. Então, olha o índice de suicídios de pastores, o índice de suicídio de liderança eclesiásticas, de padres que têm tirado a sua própria vida. É porque ele tem pecado? Não, é porque ele está só, é porque ele precisa que alguém o ouça. Sabe, queridos, a igreja nos últimos dias, ela é uma igreja que foi feita para tirar a dor do povo, para tirar a dor das pessoas. Mas a função da igreja não é tirar a dor. A função da igreja não é pregar para você que você não vai passar por dor, passar por problemas. Não. Pelo contrário, o evangelho é um evangelho que realmente traz dor. É um evangelho que traz martírio. Mas Cristo nunca colocou alguém numa situação e deixou que ele passasse sozinho. Pelo contrário, ele sempre teve suporte, sempre teve amizade, sempre teve pessoas. Suportai-vos uns aos outros. A questão do suportar aqui não é que eu tenho que te tolerar, não, é que eu tenho que ser suporte para você. Olha, pode subir nas minhas costas que eu estou te segurando. E muitos de nós temos perdido isso aqui, sabe? Nós temos passado pela prova sozinhos. Nós não podemos abrir a boca. Você está em pecado. Você está em depressão? Você está com depressão? Depressão é coisa do diabo. Eu acho que aliado a isso também, nós temos que observar que a igreja, não só a igreja brasileira, mas a igreja no contexto mundial, ela tem passado por uma crise de identidade muito grande. Há uma crise instalada no seio da igreja, da igreja no mundo, né, de valores, de intimidade com Deus, do como as pessoas estão terceirizando a sua vida espiritual para que outro cuide da sua vida espiritual. Eu estou te pagando para que você cuide da minha vida espiritual. E as mazelas do mundo estão piores, que nós cremos que o fim está se aproximando, e o fim, ele vem trazendo muito mais sofrimento, ele vem trazendo muito mais questões, muito mais aflições. E nós vemos que muitos sacerdotes, eu não sei se não estou dizendo que é o caso dessa pessoa, mas muitos, eles não têm se aprofundado na intimidade com Deus e na busca com Deus o suficiente, que equivale aos transtornos que estão ao redor, às mazelas que estão ao redor, a tudo que está culminando ao nosso redor. Queridos, isso vem dizer que nós precisamos buscar muito mais. Isso vem dizer que nós temos que buscar para nós, para nossas famílias, e buscar respostas. Isso vem dizer muitas vezes que a nossa capacidade não está em nós, mas a nossa capacidade está em Deus. Amém. E essa falta de capacidade, muitas vezes é por causa que o amor está realmente se esfriando. Então, quando nós estamos longe de Deus, nós perdemos a capacidade de dar respostas, de sermos respostas.
Isso é uma identidade que a igreja está vivendo hoje. Quando a pessoa se vê nesse sentido e pensa assim, mas e o evangelho que eu vivo, e o que eu tenho pregado, mas muitas vezes está sendo difícil pregar, de viver aquilo que prega, porque Deus está longe. Então isso traz uma crise existencial muito grande para o sacerdote, para as pessoas que são líderes, que lideram pessoas, né? E contando também com esse fato da solidão mesmo do líder, né? Então assim, a igreja ela tem que buscar mesmo, correr para Deus, voltar às coisas ortodoxas, os princípios, aqueles assuntos que são simples, mas que salvam, sabe? Então as pessoas estão longe desses princípios de Deus, e isso traz vida no corpo de Cristo. Amém? É uma pergunta que foi feita aqui agora. Não consigo me abrir com ninguém. Não confio muito nas pessoas. Como cristão, é errado eu procurar uma psicóloga, um psicólogo? Talvez uma pessoa de fora possa auxiliar melhor? Eu creio que sim. Eu acho que isso com certeza. E nós vivemos muitas décadas, né, esse meio eclesiástico, nós vivemos muitos anos endemoniando, não sei se existe esse verbo, tudo aquilo que se fala do cuidado do psique, né, das dores da alma, do psicológico, né? Queridos, nós sabemos que nós somos seres tricotomistas, nós somos corpo, alma e espírito. E nós podemos adoecer nas 3 instâncias. E Deus, Ele pode nos curar nas 3 instâncias, em nível do espírito, da alma e do corpo. Mas existem muitas coisas, nós seres humanos somos muito complexos. Não que Deus não possa resolver nossa complexidade, mas por causa dessa complexidade, Deus Ele usa outros caminhos. E Ele vai permitir que nós, Ele vai, às vezes Ele não vai trazer essa cura interior, Ele não vai trazer essa resposta através de um irmão, de um pastor, mas Ele vai colocar alguém, né, um psicólogo, um psiquiatra, vai trazer o remédio certo, na hora certa, aquela pessoa que isso vai te dar um alívio. Nós cremos nisso sim. O Deus, Ele trouxe inteligência para o homem, a medicina. Deus trouxe esse ensinamento. Deus deu sabedoria ao homem para cuidar do homem. Então, nós, graças a Deus, a igreja hoje está galgando, tem outras visões a esse respeito, sim, se abrindo para esse aspecto psicológico, uma intervenção medicamentosa. Isso não é pecado. Tá? Se você está tomando remédio, seja para pressão, para depressão, ou para outros distúrbios ou transtornos, você está em pecado. Querido, você cuidar da sua saúde, está dizendo que você é templo do Espírito Santo, está cuidando. Deus é a resposta para tudo. Mas Ele vai observar a nossa proatividade de procurar outros caminhos, e Ele vai agir com igual o pastor Normandes falou, cada pessoa Ele age de uma forma. E se você, eu principalmente assim, eu tenho muitos psicólogos, psiquiatras, que não são muitos, né? Mas existem, né? Vários evangélicos, cristãos, mas a pessoa tem esse receio, né? Mas o que eu vou fazer? Qual é a linha que ele usa estrutural, a linha psicológica que ele usa? Procure um cristão, se você se sentir mais à vontade, para você ficar mais seguro, mas procure sim. E se você tiver mesmo esses distúrbios aí, chegando a ter distúrbio do sono, tiver falta de apetite, está chegando no nível em que você não conversa com ninguém, você tem até uma tristeza constante, né? Você não quer conversar com ninguém, eu tenho vergonha de me expor, sabe? Talvez você precise assim, até mesmo de uma intervenção medicamentosa. Isso não é pecado. Com certeza. Você vai dormir melhor, você vai comer melhor, viu? E Deus, Ele quer o melhor para as nossas vidas. E ao mesmo tempo, dentro dessa pergunta dessa pessoa, entender esse ponto que a pessoa coloca. Vamos supor que a igreja tenha 100 membros, 5, 4 pastores. A pessoa fala que não consegue se abrir com ninguém da igreja, isso também é um problema. Porque aí a gente vai pela parte do corpo vivo. Se a pessoa está dentro da igreja, não consegue se abrir com alguém, ou seja, não tem ninguém confiável para ela conversar, isso é um problema na igreja. Porque uma ovelha tem que sentir
Confiança no seu pastor. Confiança no pastor, né? Alguém da igreja tem que ter uma confiança. Tem Como é que um meio de confiança. 50, 100, é assim, não confio em ninguém. Tem alguma coisa errada. Então, essa igreja tem que passar por essa visão. Tem que ser confiável. O pastor tem que ser confiável, o líder ali, alguém tem que ser confiável para poder chegar nessa pessoa, para essa pessoa poder chegar e se abrir. Senão fica estranho. É a mesma coisa da pessoa estar, o pai, a mãe, os filhos lá, todos adultos. Aí o pai fala assim, não, eu não confio na minha esposa, ou não confio nos meus filhos, aí você vai confiar nos de fora, mas não confia. Então tem alguma coisa errada. Então isso tem que ser sanado, né? Ainda que, como a pastora Regina disse, procura alguém de fora, procura um psiquiatra, um psicólogo, isso não é pecado, verdadeiramente não é. Você precisa de ajuda, você tem que resolver o problema, mas que você está dentro da igreja e não confiar em ninguém, tem alguma coisa errada na igreja. Ou tem alguma coisa errada com você, mas isso tem que ser mudado, tem. Né? Porque senão, imagina, você é um, imagina se tem mais um desse jeito, ou mais outro desse jeito, vai aparecendo. Aí a igreja vai acabar todo mundo procurando psicólogo e ninguém ajudando ninguém. Isso é ruim. E vai perder a máxima, né? Vinde a mim todos que estão... Exatamente. Lá em Mateus 11, 28, a partir do versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e meu jugo... Ou ao contrário, não sei, o meu jugo é suave. Então, a igreja deixa de ser corpo. O princípio são os braços de Jesus mesmo. Queridos, mas é nos braços de Jesus, muitas vezes, de Deus, sabe, que nós conseguimos até ter liberdade para procurar um outro meio, que não seja apenas só aqui eclesiasticamente. Deus vai nos dar uma segurança, vai te dar... e vamos orar a Deus, Ele vai nos dar um direcionamento. Mas o princípio, queridos, eu estou falando aqui uma criança que veio cheia de traumas, demônios, várias coisas. Eu ainda não consultei a nenhum terapeuta, né? Até então Deus tem sido o suficiente, mas não significa que eu nunca tomei um remédio psiquiátrico para que eu dormisse melhor, para que eu ficasse mais calma, porque no mundo eu tenho ainda muitas aflições, mas ainda algumas fases da minha vida, algumas coisas eu vou procurar ainda um terapeuta. Mas principalmente, o princípio de tudo é a fé que eu tenho em Jesus Cristo. E o poder restaurador do Espírito, não existe outro. Mas se você ainda não está nesse patamar de buscar essa força restauradora, se você ainda não tem essas pessoas ao seu redor para te dar essa orientação, querido, Deus Ele vai abrir outras possibilidades para você, porque Ele se preocupa com você. Muitas vezes preferimos nos abrir com as pessoas fora da igreja, justamente pela condenação que foi falada há pouco tempo. Como quebrar este paradigma? Essa aí não é daqui da igreja, não, né? Isso é perigoso. Foi enviado pelo WhatsApp. Ao mesmo tempo que a pastora Regina respondeu, né, que pode procurar um psicólogo e tal, que Deus vai te direcionar, porque verdadeiramente você precisa ser curado, precisa ser tratado, e Deus vai te caminhar. Existe um problema do procurar pessoas fora da igreja. Porque quando você procura pessoas fora da igreja, o que eu estou imaginando? Procurar pessoas fora da igreja, pessoas que não são cristãs. Ela pode te direcionar para um caminho que não é exatamente o Espírito Santo. Aí é o perigo. Porque nós temos várias pessoas lá fora que não são cristãs, que não seguem Deus, mas seguem outros tipos de espiritualidade. E isso é um perigo. Exatamente. Aí, ao invés de melhorar, pode te levar para um caminho onde você pode perder a salvação. E isso é perigoso. Porque nós mas temos... isso entra justamente no que você falou, que é um problema ou da igreja ou da pessoa. Eu entendo muito aqui nessa pergunta que não que seja uma pessoa que não seja cristã, mas que a pessoa se sente mais confortável de abrir com um cristão de outra igreja do que da própria igreja que ela está, justamente por esses julgamentos, né, que são colocados. Né? Eu creio que tem uma questão estrutural aí também, né? Com certeza. Eclesiástica da igreja. Isso tem que é muito complexo, porque isso vem dizer muito de como ali é a dinâmica, essa organização dessa membresia aí, de como estão sendo conduzidos, como que o sacerdote está conduzindo, né? Isso tem que ser muito observado também, porque a igreja tem que ter conselheiros, tem que formar pessoas que acompanham, que intercedem, que dão
o ministério, eu creio que é um ministério de acompanhamento, de aconselhamento. E a pessoa que tem esse ministério de aconselhamento, ele não pode ter esse dom de língua grande, né? Então, isso tudo é uma questão também de quem está à frente, de quem está liderando, de quem está regendo, de quem está cuidando, líder de departamentos, porque às vezes você vai procurar o seu líder, sua líder de departamento, ou da sua rede, ou ministerial, e você ali tem uma pessoa que não está preparada para ouvir algo. Pode ter nem a língua grande, nem o dedo acusador. Exatamente, para não condenar, para você, né? Então, é uma questão estrutural também. É hora da igreja, ela ver qual é o papel da igreja. Nosso papel não é julgar. É sentar a liderança, né? E rever os conceitos. Rever os conceitos. Quem nós somos para as ovelhas? Elas podem confiar verdadeiramente em nós? Que a liderança tem que pensar nisso. As ovelhas podem confiar em mim? Porque se a pessoa assim, pronto, já tem problema. Porque o líder ele tem que passar confiança total. Ele tem que passar. Né? Às vezes, por exemplo, eu não me dou bem para conversar com a pastora Regina, mas eu me dou bem para conversar com o pastor Rodrigo. É lógico que você não precisa se dar bem para conversar com toda a liderança, mas você tem que ter alguém na liderança. Não é possível que uma igreja com 5, 6 líderes, líder de departamento, líder pastor, presbítero, não tem ninguém. É estranho isso. Ela não se sentir confortável com ninguém, é algo estranho. Né? Então, a liderança, ou a liderança deixando a desejar, ou a pessoa que está muito retida nos seus problemas. Não, ela está com muito medo, ou a liderança não está passando essa confiança. Né? Os dois pontos que a gente tem que analisar. Nós temos que pensar também que pode acontecer aquela questão também do não querer uma correção. Porque a liderança, nós temos que saber discernir a questão do julgamento e a questão da correção. Porque o seu líder, o seu pastor, ele está ali também, se necessário, para trazer uma correção para uma situação que você está vivendo. Mas por que ele vai te corrigir? Ele vai te corrigir para que você não morra. E não te corrigir para trazer uma dor para a sua vida. Então, isso também pode acontecer. Então, nós temos que ter esse discernimento. Esse discernimento realmente é porque eu estou sendo corrigido ou porque eu estou sendo julgado. Porque a correção e o julgamento são linhas completamente diferentes. Então, eu estou sendo corrigido ou estou sendo julgado? Porque o julgamento, ele traz morte, mas a correção, ela traz vida. Então, traz um renovo para nossas vidas. Então, em que ponto está vivendo? O seu líder, o seu pastor, ele está te corrigindo ou ele está te julgando? Né? Então, porque eu vejo que a liderança, o pastor, o líder, ele nunca deve julgar ninguém. Mas a correção tem que ser dada, é necessária. A pastora Janete até comentou aqui exatamente sobre isso, que às vezes a pessoa, ela acha que ela vai ser julgada, ela com esse receio, ela já nem procura, né? Ela já prefere procurar fora. Mas às vezes não é o que acontece. Porque o julgamento, ele é muito simples e muito fácil de você identificar ele. Eu vou te julgar segundo o que eu acho e o que eu penso. Mas a correção é segundo a palavra. Se você fez algo que está contra a palavra e alguém te falar em relação, isso é o que é uma correção. Agora, o julgamento é mediante aquilo que eu penso, que eu acho. Não, entendeu? Então, é fácil. Você está falando da palavra ou você está falando do que você pensa? É fácil de discernir. Isso vem dizer também, sobre o que eu falei no comecinho, né, há pouco minutos atrás, a respeito da crise de identidade que a igreja está vivendo mesmo. Verdade. A igreja perdendo o seu referencial de qual é o seu papel. Qual é o papel da igreja? Né? E a igreja hoje, quando eu digo igreja, queridos, não estou falando de templo, estou falando de estrutura mesmo eclesiástica, de povo, de gente, de ministério, um organismo. Então, hoje está muito carente de mão de obra de qualidade. Quando eu digo mão de obra de qualidade, é uma mão de obra, um trabalhador, aquele que está ali na seara, que realmente tem vida com Deus, intimidade, gasta tempo de oração. Então, ser mãe e pai espiritual hoje, achar mãe e pai espiritual hoje está sendo muito difícil. Por isso que os desigrejados, não desviados,
Não aqueles que se afastam de Deus, mas desigrejados, né? Porque está ficando difícil de achar uma estrutura de pessoas sólidas, de pessoas maduras e que são mães e pais espirituais que podem trazer respostas mesmo, né? Que são capazes mesmo de trazer um alimento à altura, né? Queridos, nós estamos tendo muitas perguntas, muitos comentários. Uma pena que a gente não vai conseguir fazer todos. Isso significa que a gente vai ter que ter uma próxima. Né? Eu vou ler aqui mais alguns comentários. Obrigada, Kênia Vieira. Hoje eu precisava ouvir essas palavras. Te conheço há tantos anos do colégio que o seu filho estudou. E hoje, através da sala que você abriu, eu ouvi o que precisava. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Elisângela Silva. Estar nos braços do Pai é muito bom. Agradeço a pastora Regina e o pastor Rodrigo por ter me acolhido tão bem. Que Deus abençoe vocês. Amém. Estamos aqui, amém, e para outros mais que precisam. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Dá tempo aí para mais uma pergunta? A gente tem várias. Qual o papel da igreja quando aparecem esses casos de suicídio, de tristeza profunda? O que a igreja pode, como a igreja pode... Olha, nós, ao longo aqui, nós já falamos muito qual o papel da igreja, né? Mas, assim, eu posso te dizer, com toda a certeza do mundo, que tudo que acontece de bom ou de ruim na humanidade, a culpa é da igreja. Tudo que acontece de bom, a culpa é da igreja. E tudo que está acontecendo de ruim, a culpa é da igreja. Mas por que, pastor, que a culpa é da igreja? Porque quando a igreja cumpre a função dela na face da terra, porque nós somos o quê? Nós somos os embaixadores, nós somos os mensageiros. Mensageiros do quê? Do Evangelho, do Reino de Deus. E quando isso está deixando de ser divulgado, traz o caos, né? O caos traz a confusão, traz essa loucura que está aí. Por quê? Culpa da igreja, porque a igreja não está cumprindo o papel dela no meio da sociedade. Vamos trazer algo assim para nós entendermos. O esposo tem o papel dele dentro de casa, e a esposa tem o papel dela dentro de casa. Quando a esposa não cumpre o seu papel dentro de casa, o que vai acontecer? Vai dar problema. Então, a igreja não tem cumprido o papel que ela tinha que cumprir aqui na face da terra. A palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 8, verso 19, diz que o mundo clama, que anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. O que é isso? A terra está clamando para que os filhos de Deus se levantem e tomem uma postura. Tomem uma postura de filhos mesmo, de fazer aquilo que nós somos mandados fazer. Nós falamos aqui, qual é o papel da igreja? O papel da igreja, igual nós estamos no Setembro Amarelo, no combate ao suicídio. Tem o combate ao câncer, temos o combate à violência infantil, nós temos aí feminicídio, nós temos vários combates, mas tudo isso aí, se a gente rodar, vai bater em um só lugar: família. Todos os lugares que nós somos, vai bater aonde? Família. Vai bater o quê? Tudo vai caindo sempre no mesmo lugar, na comunhão um com o outro, na estrutura familiar. E a igreja tem deixado a desejar nesse quesito, porque a igreja ela tem perdido a sua base, e a base que Cristo estabeleceu, que Deus estabeleceu, o quê? A família. Então, nós colocamos aqui, o suicídio, ele tem o quê? As suas etapas, né? Tem as suas fases. Não começa da hora para outra. Igual hoje eu estava comentando com a pastora Regina, que minha mãe, que por sinal também é a mãe dela, né? Nós somos irmãos, para quem não sabe,
Quando eu entrava dentro de casa, quando eu era menor, quando eu era criança, que eu entrava dentro de casa, que o meu jeito de andar, ela já sabia que eu estava fazendo alguma coisa de errado. Eu dizia, esse menino está fazendo alguma coisa de errado. Rodrigo, pode vir aqui. O que você fez de errado? Mãe, eu não fiz nada. Não. Fez, você está diferente. A minha mãe já sabia que eu estava fazendo alguma coisa de errado. Do jeito de andar, no jeito de falar. Então, hoje em dia, a igreja, ela não ministra mais sobre essa comunhão do pai com o filho, onde o filho se entrega para o pai se entrega para o filho, não tem mais essa cumplicidade. A mulher hoje, porque ela realmente teve que sair de casa para trabalhar, ela perdeu a submissão, porque quando a mulher ela tem autoridade financeira para fazer e acontecer dentro de casa, quando a mulher troca o papel com o marido, ela passa a sustentar a casa, ela deixa o papel de submissão, e isso também tem influenciado, porque a família perde o referencial do marido, perde o referencial do que é a esposa, e perde o referencial de que é os filhos. Eu sou filho, eu sou esposa e eu sou marido. Então, isso traz uma confusão. Até os filhos, quando os pais deixam muito solto, aí ele começa com os seus 15, 16 falar mais alto. Pronto. Verdade. Acaba com a estrutura. Se você for procurar na palavra de Deus, tem mais não do que sim. Porque o não, ele faz com que a pessoa cresça. E tudo que você fala com o menino, pode, sim, sim, sim. Ele cresce a vida dele inteira ouvindo sim. O dia que a sociedade fala para ele um não, ele não aceita aquele não, porque ele recebeu sim a vida toda. O dia que a mulher terminar o relacionamento, ele quer matar. O dia que a mulher termina o relacionamento com ele quer matar. O dia que a esposa faz alguma coisa, ele quer matar. Eu fui traído, eu quero matar. Eu perdi meu emprego, eu quero matar meu chefe, eu quero... Entendeu, queridos? Porque perdeu essa base. E a igreja de hoje ensina, a igreja de hoje é culpada disso, porque a igreja ensina que você não pode sofrer. A igreja ensina que a sociedade, porque tem Cristo, não pode sofrer. E é mentira isso. Aonde está escrito na palavra que por nós seguirmos Cristo, nós não vamos ter sofrimento? Então, uma parcela também de culpa é da igreja, porque a igreja hoje tem pregado um evangelho de amaciar o ego, e não um evangelho de libertação. Mas para você ser liberto, você tem que passar por dor, tem que doer. A mãe, para ter o filho no braço, ela tem que passar por dor. Mas hoje tem cesárea. Aí quando a mãe ganha o menino de cesárea, o que acontece? Vai ter que cuidar de dois, alguém vai ter que cuidar de dois, vai ter que cuidar da criança e da mãe. A mãe, quando ela ganha o filho com dor, no dia seguinte ela já está com o menino andando para baixo, para cima, ela já vai conseguir cuidar dos seus filhos. Então a igreja, hoje em dia, ela tem gerado pessoas com cesárea, que não estão acostumados com dor. A igreja tem gerado sem dor, e tem criado filhos problemáticos. Então eu vejo que o papel da igreja hoje é pregar o evangelho como ele tem que ser pregado, falar do amor de Cristo como ele tem que ser falado, trazer a correção como ela tem que ser trazida. Então o papel da igreja é amor, é cuidado, sim, mas temos que mostrar para a sociedade que, se não corrermos para os pés de Cristo, vai acontecer o que está acontecendo. Então eu vejo que o papel da igreja tem que ser pregar o verdadeiro evangelho. Eu só quero fazer uma reflexão para corroborar, para só completar o que o pastor Rodrigo falou, e trazendo também uma outra vertente, que é tão importante quanto a dele. Eu acho que a igreja, ela, tudo passa, muitas coisas mudam. A palavra de Deus nunca vai mudar. Muda. E Deus, ele nunca vai mudar os seus conceitos, os seus princípios. A sociedade, Deus não tem que mudar para se adequar à sociedade, nós é que temos que adequar a Deus. Mas a igreja tem novos desafios. Estamos no século 21, na sociedade pós-moderna, e nós temos desafios. A igreja, ela precisa estudar mais a respeito desses assuntos, ter pessoas mais capacitadas também.
Porque a primeira coisa, você tem que ter uma resposta espiritual, você tem que buscar na fonte que é Deus. Mas a igreja precisa entender a complexidade do ser humano, da mente também, porque nós também somos seres Verdade. que adoecemos da nossa psique, né? Interessante que eu quero deixar uma reflexão, que lá em 1 Tessalonicenses 5,14, dentro de muitas diretrizes que o Paulo traz, ele diz, observai aqueles que estão dando problema na igreja e consolai os fracos de ânimo. A igreja ela tem que observar isso também, né? Observar aqueles que estão fracos de ânimo. A igreja tem que ter esse olhar de cuidado, né? Como eu falei aqui também, se inteirar dos problemas que permeiam, que estão na sociedade hoje. Afinal de contas, nós não somos seres apenas que lidamos com questões espirituais, não, nós temos seres sociais também. A igreja ela tem que estar inserida, tem que estar sabendo, tem que estudar, tem que estar também por dentro, né? Dessas questões. Sem esquecer de orar, né? Orar pelo fortalecimento dessa pessoa, aconselhar, acompanhar, pedir Deus de direção e identificar, porque nem tudo é demônio, né? E identificar, né, o contexto atual, quais são as causas, né? Se precisa de talvez um especialista, a igreja ela tem que ter, sim, queridos, ela tem que estar antenada. Verdade. Senão nós vamos cair só na vertente espiritual. E aí que pega, porque o espiritual também a igreja está muito aquém. Então, e aí? Não é verdade? Então, primeiro é pedir o norte a Deus. E Ele vai mostrar qual que é a perfeita, boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, a igreja, ela tem que, né, ensinar, nortear dentro da palavra. E para fechar, Lamentações, aqui que diz Lamentações 3,19, incentivar, empoderar a pessoa, dizer, o que te dá esperança? Né? Mostrar a ela quais as potencialidades que ela tem, dar sentido, não é verdade? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que trazia naquele momento ali para o profeta Jeremias eram as misericórdias do Senhor para com a vida dele, que não tinha fim. São as vezes que o Senhor socorreu ele. Então é nisso aí que eu vou me apegar, né? Então é nisso que eu vou me apegar. E dizer, a igreja tem que ter outras formas de abordar e outras formas de agir também. Eu quero também deixar um versículo completando aí esse que a pastora Regina colocou, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 4. Cada um zele não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Amém. Porque é necessário. Porque a gente tem essa mania, como ovelha, né? Vamos jogar tudo nas costas do pastor. Aí acontece o que está acontecendo, pastor suicida. Por quê? Porque não tem ninguém para ele conversar. Mas se a gente começar, eu observar meu irmão que está do meu lado, né, e ver como é que ele está, como está a situação, eu não preciso ter o pastor. Eu mesmo, como servo do Senhor, como receptáculo do Espírito Santo, posso ter ele. Posso pedir a Deus graças, se me ajuda, me dá uma palavra, me dá um direcionamento para que eu possa ajudá-lo. Né? Se não puder, Deus vai levar teu pastor, sim, mas tirar um pouco da carga e da liderança. Assumir um pouco a responsabilidade, porque a igreja não é a liderança, a igreja é todo aquele que serve ao Senhor, corpo. É todo o corpo. Então se eu ficar só julgando em cima do pastor, aí eu vou falar com o pastor, aí fica fácil demais, aí. Eu fico na minha, cheio de graça, cheio de vida, e deixo outro morrer, joga em cima do pastor, quem está morrendo, aí ele tem que carregar as cargas sozinho, como se fosse burro de carga. Não é ser igreja, é ser corpo, é ajudar a liderança, ajudar o pastorado, né, estar sendo corpo mesmo, isso é importante. Lá em Provérbios 17 diz que ama um amigo, tenha ele perto de ti, e na hora da angústia nasce um irmão. A igreja tem que se mobilizar os membros, né? A igreja é estruturada, queridos. Pessoas para abraçar. Quando os engrenagens vão andando, tudo anda, né? Filhos cristãos saudáveis, membros saudáveis. Nós vamos encerrando, nosso tempo já esgotou, mas vocês que fizeram perguntas, a gente tem realmente aqui muitas perguntas, nós vamos estar reunindo novamente para fazer essas perguntas e tirar as dúvidas de vocês. Amém? Quarta-feira nós também. Quarta-feira, próxima, o mesmo horário, pelo Facebook, ao vivo, nós vamos estar aqui respondendo essas outras perguntas, e durante a semana, quem quiser também estar fazendo pergunta, pode enviar para os pastores, né? Ou para o Ministério de Comunicação, que nós vamos estar voltando na quarta-feira
estar falando mais sobre isso. É um tema que realmente É amplo. muito. Que a gente tem muito para falar, né? Pastor Rodrigo. Amém. Nós agradecemos a sua participação, né? Agradecemos você ter aberto a porta da sua casa para nós nessa noite, e que, acima, querido, de qualquer coisa que foi dita aqui, de qualquer pensamento teológico ou, como posso dizer, técnico, eu quero te dizer algo: Jesus é a solução para qualquer coisa na sua vida, tá? Jesus, ele é a base para qualquer coisa na sua vida. Amém. Tá? Então, para você que está passando por essa situação de depressão, pensou em suicídio, já tentou, você pode ter certeza de uma coisa: Cristo colocou pessoas perto de nós, para que nós possamos confiar nessas pessoas. Não passe por isso sozinho, se abra com alguém, procure sim um psicólogo, se necessário um psiquiatra, procure meios sim para você se cuidar, para você se tratar. Se for espiritual, a igreja está aqui. Mas se for algo assim, uma doença mesmo do seu psique aí, tem médicos para isso, tá? Se for demônio, nós vamos expulsar. Mas se não for algo assim da mente mesmo, vai tratar, vai curar. Se Jesus quiser te curar, ele vai te curar da hora para outra. Mas às vezes tudo tem um propósito. Jesus, tudo tem um propósito. Às vezes ele está usando isso aí na sua vida para te curar de outra coisa, para curar coisas do passado, tá? Então, procure entender o que Deus está fazendo, o que está acontecendo, mas nunca tente passar por isso sozinho. Procure ajuda, tá? Procure ajuda, não tenha vergonha. É melhor, deixa eu te dizer, é melhor você ser criticado, é melhor você ser acusado, melhor você ser apontado, do que você chegar à morte, tá? Então, procure ajuda, ligue para alguém, fale com alguém, mas eu quero te dizer, Jesus é a solução, tá bom? Então, que esse culto dessa noite possa ter esclarecido ao seu coração, que a semente possa ter caído numa boa terra e ela venha frutificar em nome de Jesus. Eu ministro vida sobre você, eu ministro alegria sobre você nesses dias, eu ministro paz sobre o seu coração, sobre a sua família, sobre a sua casa, que o melhor de Deus venha sobre a sua família em nome de Jesus. Amém? E que o amor de Deus Pai, a graça e as doces consolações do Espírito Santo estejam reinando sobre a tua vida, sobre a tua casa, para todos sempre. Amém, amém e amém. Amém. Graça e paz, uma ótima noite para todos. E até quarta-feira que vem. Amém? Aguardamos vocês aqui.